Boa noite, irmão, boa noite, irmã, boa noite, amigo, boa noite, amiga, boa noite você que está ligado comigo aqui na comunidade cristã Rehobote. Prazer imenso falar com você novamente. Eu sou o Bispo de Paula e vocês são os filhos de Deus aqui da comunidade cristã Rehobote. Eu quero começar essa reunião agradecendo assim do fundo do meu coração ao Senhor Jesus por algo muito bom que eu ouvi hoje à tarde, algo maravilhoso, algo que mexeu muito com o meu coração. São notícias boas. Aliás, nós somos portadores de boas novas, né? Somos portadores de esperança. Nós não somos como o meio de comunicação que segura a audiência às custas da desgraça alheia. Ou seja, tem que infernizar para eles poderem vender. Tem que infernizar para poder segurar as pessoas diante da tela. E é engraçado como o ser humano se alimenta da desgraça alheia. Se alimenta das más novas. Se alimenta dos feitos malignos na terra. Mas nós não somos assim. Quando nós ouvimos os feitos malignos, nós repulsamos, nós repreendemos. Mas quando nós ouvimos os feitos de Deus, nós regozijamos, nós nos alegramos e nós paramos para ouvir esses feitos. E nessa tarde, escute bem o que eu vou lhe dizer. No dia 2 de maio passado, às 4 horas da tarde, eu tive uma reunião com as crianças aqui da igreja, com os garotos e garotas a partir de 4 anos de idade até 12 anos, até 13 anos. As crianças pré-adolescentes. E os pais nas suas casas se esforçaram e colocaram as crianças na nossa live para terem um tempo comigo e tal, e eles podiam vê-los de suas casas, podia ministrar a eles a palavra de Deus. E naquele dia 2 de maio, no sábado, eu senti no coração muito forte desafiar aquelas crianças a lerem a Bíblia de uma maneira mais forte, firme e rápida. E ler o livro de Salmos, que é um livro mais fácil, de mais fácil entendimento. Só que tem um detalhe, é o maior livro da Bíblia, tem 150 capítulos. Isso mesmo. E um dos Salmos, se você não sabe, o 119 tem 175 versículos. Quando a gente pega os 150 capítulos da Bíblia e tirando um pelo outro dá cerca de 20 versículos, porque uns tem 50, outros tem 70, outros tem 60, outros tem 175. Então tirando um pelo outro, ou seja, a Bíblia tem, no livro de Salmos, tem cerca de 3.000 versículos no livro de Salmos. Ou seja, 150 vezes 20, cerca de 3.000 versículos. E naquela tarde eu desafiei aquelas crianças, pude desafiar aquelas crianças. E os pais também entenderam o projeto e o propósito. E as crianças ficaram assim extremamente animadas com aquele desafio. E pegaram firmes para começar a ler. E para minha surpresa hoje, os primeiros 3 daquela turma grande de crianças terminaram a Bíblia hoje. 2 garotos e uma garota. O Rafael, filho de Jusilene e de Ailton e Jusilene. O Diógenes, que é amigo de Rafael,
É um amiguinho que ele chamou para participar da live, que eu nem conheço ele pessoalmente, mas chamou ele para participar da live, e ele participou. E aquela criança, nem sei se os pais são evangélicos ou não, mas aquela criança, ele não congrega conosco aqui, o Diógenes, se sentiu também desafiado a ler o livro de Salmos. E aí fiquei sabendo à tarde também que Marcinha, filha de Márcio e Eliene, também terminou a Bíblia hoje. Os 150 capítulos, ou mais de 3.000 versículos. Você imagina o que é isso no coração de uma criança? E Rafael, quando entrou em contato comigo hoje, Rafael de Ailton e Jusilene, e ele ainda disse o seguinte: bispo, além de estar lendo a Bíblia, além de ter terminado os 3.000 versículos, além de ter feito os 150, todos os dias eu estava orando diante de Deus, tirando um tempo de oração diante do meu Senhor. E para mim isso foi muito especial, ver essas crianças sendo desafiadas a ler a palavra de Deus, a ler a Bíblia Sagrada. E elas leram os 150 capítulos em 25 dias. Dá em média de 6 capítulos por dia. E na próxima semana eu vou reunir com elas novamente, porque vou desafiá-las a ler outros livros da Bíblia Sagrada. Porque elas serão desafiadas a crescer em Deus. No meio dessas crianças estão os futuros líderes, os obreiros, os diáconos, os presbíteros e os pastores, os bispos da comunidade cristã Rehobote. Nós já estamos semeando, estamos plantando, estamos começando a formação dos novos líderes da nossa congregação. Portanto, então, e ontem fiquei sabendo que Pedro Miller, de Pastor Miller e Raquel, ontem ele estava no Salmo 119. Quer dizer que faltam então agora 31 capítulos para terminar, e os capítulos agora são pequenos. Então até lá para segunda ou terça ele já termina também, e João Pedro também. E por que eu estou falando disso, dando ênfase nisso? Que se as crianças estão lendo a Bíblia, os adultos vão ficar de fora? Vão ficar sem buscar? Essas crianças leram 6 capítulos por dia, para ler em 25 dias. Você está sem tempo no meio dessa pandemia toda? Ou está pegando o seu tempo e direcionando para o lado errado? Gastando o seu tempo com aquilo que não é pão? Gastando o seu tempo na rede social, vendo notícia ruim, comentários péssimos, e às vezes até tentado a fuxicar e a fofocar? As crianças brincaram, as crianças gastaram tempo em outras coisas, mas elas tiraram todos esses 25 dias, tiraram pelo menos meia hora do seu tempo para ler 6 capítulos do livro de Salmos. E nós vamos começar a orar, mas eu quero lhe dizer, quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. A Bíblia é a palavra de Deus, a voz de Deus, os pensamentos de Deus, os desejos de Deus, a direção de Deus. Vou repetir: quando eu e você oramos, nós falamos com Deus o nosso desejo, a nossa vontade, os nossos sonhos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. A oração nos faz expressar isso com Deus. Mas quando você lê a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, quando essas crianças estão lendo a Bíblia,
elas estão lendo a palavra de Deus, que é a voz de Deus, que é a direção de Deus, que são os sentimentos de Deus, que exprime, que expressa, que exala a vontade de Deus para elas, a vontade de Deus para nós. E o que eu quero dizer com isso? Que se eu não leio a Bíblia, se você não lê a Bíblia, você não saberá qual é a direção de Deus para a sua vida, você não saberá qual é a vontade de Deus para a sua vida, não saberá os sentimentos de Deus para a sua vida, os sonhos de Deus para a sua vida. Você estará sempre precisando que alguém apareça diante de Deus em oração e através da leitura para expressar, para exprimir a vontade de Deus para você. Você entende o que eu estou lhe dizendo? Por isso, eu quero te pedir, é noite de mudar essa visão que você está nela. Estamos desafiando as crianças e eu quero desafiar os adultos agora. No final dessa reunião, quando a bispa Cleuda terminar de pregar, você fique aí tranquilo, porque eu quero desafiar você a algo muito especial da parte de Deus. Fechado? Porque agora é momento de oração. É hora de nós falarmos com Deus, expressar o que sentimos, o que ansiamos, o que desejamos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades para o nosso Deus. Pai Santo, em primeiro lugar, em oração, eu quero te agradecer pelo fato de que domingo, ó Deus, domingo passado, nós oramos aqui por Rebeca, filha de Márcia. E Rebeca estava num momento tão delicado, tão difícil. Já há quase 2 meses indo e voltando do hospital, sendo hospitalizada, internada, e não se achava nada do que simplesmente ela tinha. Mas quando nós oramos aqui no domingo e enviamos o anjo do Senhor para que estivesse com ela, ela chegou e testemunhou para a bispa Cleuda a mudança que teve na saúde dela, de domingo para cá. Como o Espírito Santo a encontrou. E eu quero te agradecer agora. Eu quero te adorar agora por isso. Mas queremos também, Senhor, te pedir nessa noite que o teu Santo Espírito possa invadir a alma, o coração e o espírito de todos aqueles que estão se reunindo conosco agora, despertando a sua alma, despertando o seu coração, despertando o seu espírito, para se aproximarem do Senhor, para estarem perto do Senhor, todos os dias em oração e através da leitura da tua palavra. Espírito Santo, quando uma pessoa não lê a Bíblia, ela não sabe o que o Senhor pensa, ela não sabe o que o Senhor sente. Quando a pessoa não lê a Bíblia, ela não sabe qual é a sua vontade para ela e para os seus. Meu Deus, quando a pessoa não lê a Bíblia, ela não tem revelação nem do presente nem do futuro. Quando a pessoa não lê a Bíblia, Senhor, ela não tem unção, ela não tem poder de Deus. Porque o apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, diz claramente: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho da palavra, eu não me envergonho da Bíblia, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu, depois o grego. Tua palavra diz ali que Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque a palavra de Deus, Pai, a Bíblia é sagrada, ela é poder. Mas essa palavra poder, ó Deus, no inglês é power, mas ela no grego é dínamos,
que quer dizer dinamite. E pau é explosão, é ligar, é explodir. Quando nós lemos a tua palavra, Senhor, ela é power, explosão, ela é dínamos, ela é uma dinamite que explode com todo o mal, porque ela é poder de Deus para salvar. E a palavra salvar quer dizer libertar, curar, sarar, transformar, regenerar. Por isso desperta o teu povo agora, desperta cada irmão, cada irmã, tira a preguiça, tira o desânimo. Pai Santo, muitos de nós que estamos aqui agora tentamos começar a ler a Bíblia várias vezes, mas por causa da falta de entendimento, porque a palavra não foi revelada desde o início, por não conseguir entender, por não conseguir compreender, elas desistem, Senhor. Parece que a tua palavra está em grego, tua palavra está em hebraico, está em outra língua e não em português. Mas é claro que a palavra do Senhor ela está em português. Mas não se entende a sua palavra com a mente natural, com a inteligência natural. Com a inteligência natural, com a mente natural, nós entendemos as coisas dos humanos, a inteligência humana, porque é humano com humano. Inteligência humana com inteligência humana. O humano na sua inteligência escreve, e eu com a minha inteligência natural absorvo e entendo. Mas a tua palavra, como está escrito em João 6,63, ah, meu Deus, João 6,66, aliás, diz muito claramente que a tua palavra, Senhor, ela ali, ela é espírito. Lá diz claramente, o espírito é o que vivifica, a carne para nada serve, mas as palavras que eu vos digo, as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e é vida. Tua palavra ela é espírito. E nós só entendemos a tua palavra com o nosso espírito. Quando nós lemos a palavra de Deus, Pai, é espírito com espírito. O meu espírito se abre para receber o espírito que emana, que exala, que se manifesta através da tua palavra. Por isso eu quero te pedir agora, ó doce Espírito, desperta o espírito de cada pessoa que está me ouvindo agora. Desperta para ler a tua santa palavra. Pai, se cada um aqui foi despertado, nós teremos uma igreja de gigantes, ó Deus. Não gigantes da estatura, mas gigantes no poder, na vida, na graça e na unção. Seremos uma igreja grandiosa dos feitos do Senhor. Lendo pouco, o Senhor já manifesta. Imagina esta igreja sendo despertada para a tua palavra. Pai Santo, por isso agora, faz o que eu estou lhe pedindo. Escuta a minha oração. Não deixa essa pessoa insensível, não deixa ela com o coração fechado, não deixa ela com o coração aprisionado, mas que ela seja, meu Pai, tocada, incomodada, para se achegar à tua palavra. É isto que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, meu irmão. Eu espero que essa oração seja a sua oração, seja um pedido pessoal seu, para que você e eu sejamos despertados para lermos, para estudarmos, para aproximarmos da palavra de Deus. Ok? Vamos passar para a palavra de Deus agora. A Bispa Cleude vai falar sobre o altar. Domingo ela falou sobre a cruz. Hoje vamos falar sobre o altar. E no domingo ela vai ministrar novamente sobre a glória de Deus. Ainda bem que prega bem, né? É sempre um prazer ouvir essa ungida de Deus. Eu
particularmente gosto muito da pregação. E quero te dizer que eu gosto da pregação não é porque ela mora lá em casa, não. É porque realmente é muito boa mesmo. Fechado? E no final, eu volto com o desafio de Deus para mim e para você. Tá ok? Então até já. Até daqui a pouco. Que bom poder estar mais uma vez aqui, né, com vocês nesse dia abençoado. Pelo menos o meu dia foi extremamente abençoado, de boas notícias, me relacionando com pessoas muito boas. E eu quero dizer algo para você. Tudo que acontece, existe o lado bom e o lado ruim. Tudo que acontece, mesmo que seja uma coisa extremamente boa, o fato que veio na sua vida extremamente bom, ele ainda carrega em si um aspecto positivo e um aspecto negativo. Não, bispo, não é assim. Não é assim. Por exemplo, eu recebi um novo trabalho e esse trabalho eu vou ganhar o dobro. Mas te garanto que você também vai trabalhar o dobro, te garanto que você vai ficar menos tempo em casa, te garanto que você vai ficar mais estressado, você vai ter que viajar mais, vai carregar mais responsabilidade. Então, num lado, é uma coisa muito boa, mas por outro lado, também tem os aspectos negativos. Então, eu quero que você pense nisso nessa noite. Tudo na sua vida, tudo de bom ou de ruim, existe ali aspectos positivos e aspectos negativos, mesmo que uma situação seja ruim. Então, meu irmão, todo tempo, cada tempo na sua aproveite, cada uma delas, né? E eu quero convidar você agora, mais uma vez, que a gente possa buscar o Senhor através da palavra, para que Ele possa falar conosco, para que Ele possa trazer algo revelador, que possa nos estimular a um momento novo de relacionamento com a presença dEle. Senhor Jesus, nessa noite nós estamos diante do Senhor, invocando a sua presença mais uma vez. Senhor Deus, mas nós queremos nos aproximar do Senhor, pedindo que o Senhor venha à nossa mente, que o Senhor traga cativo o nosso entendimento, para que a sua palavra entre com fogo, entre com força, essa palavra possa invadir o nosso coração e com isso, ó Pai, nos levar, Deus, a um momento novo diante de Ti, levar um momento novo diante da Tua presença. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Que bom, né? Que bom nós estarmos aqui e nós estamos dando continuidade a um estudo que nós iniciamos no domingo. E antes de nós iniciarmos a palavra, eu queria que nós cantássemos essa música. Eu quero ser, Senhor, sua casa favorita. Eu sou a sua casa favorita. E nada encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença, por tua misericórdia, Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. O que essa canção diz? Não era essa versão não, mas não é bem essa versão aí não, mas enquanto os meninos estão aqui achando, eu vou fazer só uma recapitulação daquilo que nós ministramos domingo. Domingo nós falamos sobre a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo, nós
trouxemos com ênfase, dizendo que ela representava um depósito de pecado. Então, não importa o que você fez, não importa que tipo de vida você teve, se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você pode depositar na cruz de Cristo tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você fez. E no momento em que você confessa os seus pecados e coloca ali na cruz de Cristo, ali você deposita esse pecado. E não só ali é um depósito de pecado, mas também lá é um lugar de pagamento de dívida, né? Então você tinha uma dívida que você não tinha como pagar, mas o Senhor, através do sacrifício da cruz, Ele levou sobre você tudo que era seu, todas as suas dívidas, e rasgou a sua dívida. Ele tirou a sua dívida. Então você hoje é um homem livre. Você não tem mais que prestar contas para um senhor. Você não está mais sujeito àquele que era seu dono por conta do pecado que você apresentava. Então o Senhor foi lá e pagou a sua dívida, e o Senhor que tomava conta da sua vida, Ele teve que abrir mão de você para o Senhor. E além do pagamento de dívida, ele também, a cruz, ela representa a reconciliação. Ou seja, você estava longe de Deus através do pecado, aí o Senhor foi lá, depois pegou os seus pecados, tirou de cima de você. Você não tem mais sobre esse peso, não existe mais sobre você. Se você carrega um peso hoje pelo pecado, é porque você ainda não tomou posse dessa verdade, porque quando você compreende essa verdade, você tira aquilo que está sobre você, que é o seu peso, e coloca ali na cruz de Cristo, e foi pago essa dívida, e essa dívida trouxe você de volta para Deus. Antes você era inimigo de Deus, agora você é amigo de Deus. Antes você era uma criatura, agora você é um servo abençoado, amoroso com o Senhor. Então, a cruz também representa reconciliação. E não só reconciliação, mas como diz as Escrituras lá em Isaías 53, a cruz representa também o lugar de cura, onde você pode ser curado, né? O lugar onde o Senhor leva sobre si todas as minhas enfermidades, e quando eu tomo posse disso, a cruz traz para mim o poder de ser sarados. E outra coisa que a cruz também representa, ela representa autoridade. Como você não tem mais dívida, você não está mais longe de Deus, mas você está junto dele, e você começa a receber os benefícios da cura, de estar na presença do Todo-Poderoso. Agora o Senhor vai fazer o quê? Ele vai devolver a você a autoridade. E no momento em que você recebe essa autoridade, você então pode governar sobre aqueles que governavam sua vida. É algo tão maravilhoso a cruz de Cristo, é algo tão surpreendente a cruz de Cristo. Por quê? Porque não só Ele faz um resgate, mas Ele coloca você em honra. Então, meu irmão, minha irmã, você que está abatido, não fique, porque o Senhor tem algo diferente para você. E você pode assumir isso no momento em que você reconhece o poder de Cristo através da cruz. E não só esse poder, mas o Senhor também te dá uma passagem. Qual? A passagem de um reino para outro. O Senhor tirou você do reino das trevas e transportou para o reino da sua luz. E no momento que você sai do reino das trevas e é transportado para o reino da luz, não só agora você é curado, não só agora você tem autoridade, mas você passa a ser embaixador, representante deste reino. Então, eu sou representante do reino de Deus, você é representante do reino de Deus, e tudo aquilo que nós falarmos, tudo aquilo que nós profetizarmos em nome do dono deste reino, que é o Rei da Glória, que é o Senhor Jesus, Ele vai exercer poder através de nós, porque a sétima coisa que a cruz dá é poder para exercer.
E eu quero dizer algo para vocês, nós estamos aqui exercendo autoridade. Então, se você está aqui comigo, né, e você está recebendo aí essa introdução, por quê? Porque essa ministração que eu quero trazer para a igreja fala sobre os lugares onde nós encontramos com Deus. Em lugares especiais onde Deus começa a mover sobre nós. E a cruz é o primeiro lugar que Deus vai te chamar. Primeiro você está longe da presença dele. Em pecado, sujo, longe. Com o coração abatido, com o coração quebrado, humilhado, triturado. Aí a presença do Senhor, aí o Espírito Santo de Deus começa a atrair você. E você vem, e você vem. E aí a primeira coisa que você encontra, pagamento da sua dívida, que é o depósito de pecado. Depois você encontra reconciliação. Depois você encontra cura. Depois você encontra autoridade. Depois você encontra um novo reino. E por último você encontra poder. Poder de estar junto com Ele. E quando você inicia o seu processo de andar com Deus, você tem que passar por essas fases da cruz. À medida com que você vai passando nas fases que a cruz vai favorecendo para você, que vai trazendo para você, o Senhor vai te chamar para um lugar mais especial ainda. Mais especial ainda. Que é o altar. Não tem como você se achegar no altar antes de você passar pela cruz. Existem algumas pessoas que, quando vêm para o Evangelho, vêm para uma necessidade, vêm para algo que está trazendo muito sofrimento. E quando essa pessoa é atraída pela presença de Deus, ela vem muitas vezes atrás de um discurso dizendo: se você está passando por algumas dificuldades, se você está passando por algum problema, venha sacrificar no altar. Que quando você vier sacrificar no altar, você vai ver Deus operar. Eu quero dizer algo para você: Deus começa a operar muito antes do altar, meu irmão. O poder do Espírito Santo começa a operar na sua vida muito antes de você chegar diante do altar. O poder do Espírito já está sobre você antes de você chegar no altar. E muitas vezes você chega no altar sendo, desafiando a Deus através da oração de outras pessoas que já passaram um dom. Se você já recebeu uma resposta de oração, eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, porque há poder naquele que está ministrando no altar. Há poder daquele que está ministrando no altar. E eu quero lhe dizer, não há o que fazer. Antes, você precisa ir para a cruz. A cruz é a porta de entrada, meu irmão. Eu sei que você está desesperado, querendo a cura do seu filho. E você corre e vem para o altar em oração, em choro, suplicando que o Senhor responda, dê para você algo. Mas eu estou aqui para te afirmar: se você está recebendo algo, é porque tem alguém ministrando no altar pela sua vida. Há alguém ministrando diante de Deus pela sua vida. Então quer dizer que eu vou precisar sempre de alguém para estar intermediando entre eu e o Deus do altar? Vai. Até que você compreenda que o melhor lugar para se chegar no ápice do altar é caminhar primeiro pela cruz. É a cruz que vai te levar até o dono do altar. É a cruz que vai levar você a conhecer o dono do altar. E o segundo lugar que Deus te quer é aqui, no altar. E eu vou dizer algo para você.
O altar é o lugar para aqueles que confiam no Deus do altar. Vou falar de novo. O altar é lugar para aqueles que confiam no Deus do altar. Existem muitas pessoas hoje que estão sacrificando em outros altares. Existem muitas pessoas que estão dando oferendas a outras entidades, porque eles acreditam que aquele que ministra no altar, naquele altar, será generoso para dar para eles aquilo que eles querem. Mas eu quero convidar você a fazer parte de um grupo de pessoas que tem uma visão diferente deste altar. No altar do reino de Deus, você tem que confiar no dono do altar. No altar que nós vamos ministrar no reino de Deus, você precisa entender que não tem como chegar neste altar sem passar pela cruz, sem passar pelo processo de depósito de pecado, sem passar pelo processo de arrependimento, para buscar reconciliação com o dono do altar. Porque quando você busca a reconciliação com o dono do altar, ele paga a sua dívida, ele transforma a sua vida. Ele visita você com cura primeiro, na alma, no espírito e no corpo. Depois ele te dá poder, autoridade. E aí você começa a desenvolver um relacionamento com um Deus do reino dos céus, que quando ele chega, a justiça começa a operar. Quando ele chega, a paz começa a operar. Quando ele chega, a alegria começa a operar. E então você começa a ter um relacionamento de intimidade com o dono deste altar. E eu quero dizer algo para você. O altar do reino de Deus representa primeiramente um lugar de aliança, onde você precisa estar junto com o dono deste altar. E essa aliança, você não pode somente estar com ele, junto dele, de qualquer forma, não. Você tem que andar com Deus do altar com fidelidade. Existem pessoas que estão se relacionando hoje, né, nos seus casamentos, nas suas relações conjugais, estão aí com seus 10 anos de casado, 20 anos de casado, mas eles estão junto com aquela pessoa que ele diz que ele tem uma aliança, mas ele pode estar junto daquela pessoa, em aliança de estar junto, mas na condição de infiel. Na condição de infiel. Mas o altar do reino de Deus, quando ele te chama, ele não somente te chama para o poder, para a autoridade, mas ele te chama para uma aliança, e não é somente uma aliança, mas é uma aliança com fidelidade. E eu vou dizer algo para você. Quando a gente pensa no significado da palavra aliança, significa uma ação de se aliançar. Ou seja, fazer uma união em prol de um objetivo comum. Quando o Senhor te chama para o altar, Ele te chama para uma aliança com Ele, com um objetivo comum. Quando você vem para o altar, você ganha uma missão de se tornar mensageiro do reino. E não só para você ser um mensageiro no reino, mas você tem que estar como? Em fidelidade.
Porque aquele que estiver junto do altar, com uma missão em comum com o dono do altar, e infidelidade, todas as coisas que este homem pedir ao Todo-Poderoso, ele vai fazer. Meu irmão, creia. Tudo que você pedir, porque você confia no dono do altar, porque você anda em fidelidade, e você tem uma missão junto com ele, por isso que você está aliançado com ele. Tudo que você pedir, ele vai fazer. E quando a gente fala em aliança, a gente sabe bem claramente que existem reinos que se aliançam com outros reinos para fazer guerra a outro. Então, aliança significa justamente isso, é você estar junto com uma outra pessoa em prol de uma ação específica. E é isso que o Senhor está te chamando. Ele quer que você se aproxime deste altar para estar junto com Ele em cima de uma missão, que é ser representante deste reino, que é ser portador de boas novas, ser aquele que vai trazer dons e trazer libertação, palavra que vai salvar, palavra que vai libertar, que vai transformar. O Senhor está chamando você para o altar para uma missão muito maior do que você possa imaginar. Muito maior do que você possa imaginar. E eu vou dizer algo para você. Deus está te chamando para esse altar porque Ele sabe que você precisa se entregar a um chamado. Você precisa se entregar a um compromisso. Como assim? Sim. Porque você precisa encontrar um motivo para você viver. Você precisa encontrar um motivo que seja mais do que ganhar dinheiro, mais do que ganhar e comprar seu carro, mais do que comprar sua casa nova, mais do que viajar o mundo todo, mais do que ter uma casa maravilhosa, mais do que ter servos que te sirvam a todo momento. Eu quero dizer algo para você, meu amado, minha amada, eu digo para você com toda a convicção do meu coração. O Senhor te chama para uma missão muito maior do que isso. Isso para Ele não é nada. Se Ele quiser te dar isso, Ele faz assim, com o estalar de dedo, e Ele vai derramar tudo isso na sua vida. Mas Ele quer algo muito maior de você. Ele quer algo muito mais profundo de você. E Ele está chamando você para uma missão. E o altar representa a aliança. A aliança representa estar aliançado com alguém em prol de uma missão. É isso que o Senhor quer. E não só Ele quer que você se aproxime deste altar, né, se aliançando com Ele em prol dessa missão, como Ele precisa que você também permaneça da forma da fidelidade. E o termo fidelidade, no latim, né, fidelis, significa o quê? Uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, que é honesto, que é verdadeiro. Envolve quem jurou no altar que vai exercer fidelidade ao compromisso. É isso que o Senhor está falando para mim e para você essa noite. Não só o Senhor está te chamando para o altar, para se aliançar com Ele em uma missão, mas Ele está chamando você para um processo de fidelização. Ou seja, não só você está junto com Ele nessa missão, como você agora tem um compromisso de permanecer fiel a esse compromisso que você está determinado a fazer. Porque o Senhor precisa confiar em você. Porque o dia que Ele confiar em você, Ele vai entregar tudo nas suas mãos. Tudo. Você sabe o que é tudo? Tudo. O dia que Ele puder... E o melhor, não é você que tem que provar para Deus que você é de confiança. Você tem que provar para você mesmo que você é uma pessoa de confiança. Porque Ele tudo sabe. Ele tudo vê. Mas Ele vai criar circunstâncias na sua vida para provar a sua aliança, para saber se você confia no dono do altar. E se você não vai abandonar a missão da qual você se aliançou com Ele para fazer.
Existem algumas pessoas aqui que tem alguns alvos práticos de oração, que vai para o altar chorar diante de Deus, falando: Deus, eu quero a salvação do meu filho, eu quero a salvação do meu filho. Mas você ora, mas você muitas vezes esquece que não é só oração que envolve esse processo, mas envolve também você ser um agente de transformação para dentro da sua casa. Ele precisa ver a presença de Deus emanando da sua vida, mas para isso você tem que buscar isso aonde? No altar. Ah, mas não é a cruz que me dá isso? Não, a cruz, ela tira o seu pecado, ela lava você, ela limpa você, ela coloca sobre você dons, verdade? Mas intimidade não é na cruz que você vai adquirir, meu irmão. A intimidade você só vai conseguir no altar. Você pode dizer tudo para Deus, tudo. Abrir seu coração, dizer tudo para Deus. Mas isso não significa que Deus vai dizer tudo para você. Porque Ele só pode dizer algo de especial para você quando Ele confiar em você. Quando você fizer algo que prove para você mesmo que você agora já está apto a ouvir o que Ele tem para te dizer. Eu quero que você pare para pensar sobre isso. Deus quer muito mais de mim e muito mais de você. Mas muito mais. Porque muitas vezes, dentro do processo de fidelização, nós teremos que passar por um estágio de renúncia. Muitas vezes, nesse processo de andar em aliança, nós vamos ter que passar pelo processo de renúncia. E eu quero dizer, no altar, vai envolver despreendimento, doação. Ou seja, você vai ter que negar ou recusar algo ou alguma coisa. Você vai ter que abrir mão de algo por alguma coisa. Você vai ter que deixar, abandonar, receber algo novo. Na aliança, diante do altar, muitas vezes isso tem que acontecer. Porque o Senhor só pode levar você a um novo nível se você renunciar a algo para receber algo. E eu tenho uma lembrança na época que eu tinha 5 anos. Olha que eu tenho 51, para lembrar de mais de 45 anos atrás. É muito tempo. Mas eu lembro quando eu tinha 5 anos, eu tinha uma paixão desesperada pelo bico. Sabe o bico chupeta? Mas é. Eu tinha uma paixão desesperada pelo bico. Não tinha nada mais gostoso, mais calmante do que aquela chupeta. Não tinha, para mim não tinha. E eu persisti em usar a minha chupeta até 5 anos de idade. Meu pai fazia de tudo para trocar comigo. Jogava minha chupeta fora, fazia negociata comigo. Depois eu dava um jeito, arrumava um dinheirinho na venda, comprava novamente a minha chupeta. Porque para mim eu não concebia uma vida fora daquela. Eu não concebia a ideia de viver uma vida sem usar uma chupeta na boca. Porque tudo se resumia naquilo. Porque eu estava pegada com aquilo. Aquilo é o que eu tinha de mais precioso. Mas aí eu fico pensando, né, quem já conseguiu encontrar maturidade, que olhava para mim ali aos 5, 6 anos de idade, né, presa a uma chupeta, devia olhar para mim e falar: meu Deus, ela está perdendo tempo, sendo aprisionada por essa chupeta. É bem isso, meu irmão. É uma analogia para você entender que muitas vezes quando você se aproxima do altar, quando você entra em fidelização com o dono do altar, porque você passa então a andar com ele, então você começa a desenvolver uma intimidade, ele vai falando algumas coisas, vai visitando você em determinados momentos da sua vida, em que ele te chama para o altar, e quando ele te chama para o altar, ele vai pedir de você alguma renúncia.
Você vai ter que deixar alguma coisa para trás. Mas o momento será um momento de tão sofrimento para você. Porque assim como era para mim, abandonar a minha chupeta é algo sofrido. Mas que depois que eu abandonei a chupeta, que eu entendi que era muito melhor estar com pessoas, se relacionar com pessoas, amar pessoas, ser consolada por pessoas. Eu vi que isso era superior ao consolo que a chupeta tinha para mim. E muitas vezes quando a gente chega no altar, o Senhor quer me pedir coisas que aparentemente parece ser muito sofrido, porque eu estou apegado com aquilo. Mas no momento em que eu deixo no altar, aquilo perde o sentido. Aquilo deixa de me causar sofrimento. E quando o Senhor te pede algo no altar, não é porque Ele é ruim, não é porque Ele quer massacrar você, não é porque Ele quer fazer você sofrer. Não, é o contrário disso, meu irmão. Quando Ele te chama para o altar, Ele quer te livrar, Ele quer te libertar, Ele quer que você se solte daquilo que lhe causa sofrimento, que causa angústia, que causa medo. E Ele quer levar você a uma outra dimensão. Ele quer que você veja as coisas por outra perspectiva. Mas no começo, vai envolver renúncia. Vai envolver sofrimento. Porque você não vai entender. Eu não entendia por que eu tinha que abandonar meu bico. Não entendia. Por que eu não podia continuar crescendo usando o bico? Eu não entendia. Porque era a forma em que eu me sentia consolada. Mas o Senhor, meus pais, me desafiaram a um outro nível de consolo. Eu tive que confiar. Eu tive que entregar. Eu tive que abandonar. Muitas vezes, quando você vem para o Evangelho, você vem carregando comportamentos que no passado você tinha, e que você passa pelo processo da cruz, que você se aproxima da presença do Senhor, mas quanto mais você vai se aproximando dessa presença, mais coisas você vê que você necessita renunciar e entregar. Por exemplo, muitas vezes nós estamos nos relacionando com pessoas de vários níveis de desenvolvimento espiritual, de relacionamento de intimidade com o dono do altar. E que uma pessoa que tem menos intimidade, que ainda passou pouco pela renúncia, outra pessoa pode contar uma piada que coloque outra pessoa num estado de constrangimento ou de sofrimento. Ele vai rir, ele vai achar engraçado, ele vai se divertir. Mas aquele que já entrou no altar, aquele que já entrou num processo de renúncia, que já compreendeu que está sobre uma missão e que as pessoas são importantes, que o sofrimento das pessoas é importante, que a dor do outro é importante, e que você tem uma missão que é tirar a dor do outro, você não consegue mais rir. Quando outras pessoas riem do sofrimento alheio, aquilo deixa de existir, aquilo perde o sentido. Porque eu estou debaixo de uma missão que é para resgatar pessoas, que é para levar pessoas a arrependimento e a processos de transformação. Tirar essas pessoas do estado de morte para a vida não justifica eu rir de um momento doloroso de alguém. Não justifica. E digo para você, fui sempre assim? Não, não fui. Mas à medida com que eu fui andando com o Deus do altar, e o relacionamento com o Deus do altar foi se aproximando cada vez mais de mim, e Ele passou a confiar em mim, dizendo coisas para mim, e quando Ele dizia coisas, eu tinha que sacrificar. Todas as vezes que Ele falava algo, eu tinha que sacrificar. E todas as vezes que eu sacrifiquei, eu fiquei livre de alguma coisa que atormentava o meu coração, ou que não era condizente com a vida e com aquilo que eu acreditava.
Porque uma coisa eu quero dizer para você: quem tem vida no altar não sabe viver em outro lugar, porque mesmo que envolva a renúncia é para tirar uma dor, para que o Senhor console, e a partir do momento que Ele te consolar, aquela dor nunca mais voltará a te provocar, nunca. Como eu já falei aqui, já testemunhei para vocês, no momento em que aconteceu o acidente comigo, eu tive que voltar para casa, onde meu marido teve que desmontar toda a minha casa, levar todos os meus móveis para a casa de minha sogra. E quando eu tive que voltar para minha casa e ver todos os meus móveis desmontados, jogados pelos cantos, sujos, mal utilizados, queimados, quebrados, eu senti uma dor miserável. Porque eu estava pegado com as minhas coisinhas. Estava pegado com os meus primeiros móveis de casamento. Como a Andrine agora vai se casar, ela vai estar toda pegada com um fogãozinho novo, com um sofazinho novo, sem nenhum problema, Andrine. É normal. Mas eu, aos 20 anos, o Senhor me chamou para o altar, e Ele me chamou para o altar, e Ele me falou comigo, e Ele explicou algumas coisas para mim, que no mesmo momento eu renunciei e eu fiquei livre daquilo. Porque quando eu estava naquele sofrimento, que eu estava ali na casa da minha sogra, agoniada, vendo todas as minhas coisas quebradas, jogada de um canto, jogada no outro, eu pedi para o meu marido: me leve para fora da casa, eu não estou aguentando mais estar aqui. Porque cada lugar que eu olhava, eu vi uma coisa minha quebrada e jogada num canto. E tudo aquilo custou sacrifício, custou dinheiro, custou esforço. Então era normal, eu estava no meu processo abandonar meu bico. Então eu estava no meu processo de deixar uma coisa para ganhar outra nova. E é tão maravilhoso isso, quando eu saí, que Ele me botou num colchãozinho lá fora, debaixo de um pé de manga. Eu comecei a orar, falei: Deus. Aí eu fui pro altar, falei: Deus, tá doendo, ó. Achei que eu tinha perdido tudo. Não, ainda tem mais umas coisinhas para perder. Tem umas coisas que a gente tem que deixar ainda. Tá doendo. Tá doendo ver meu sofá manchado de massa de tomate. Tá doendo ver minha mesa rabiscada. Te amo, titia. Tá doendo, é ruim. Ver o meu fogão queimado de leite. É ruim. Ver minha cama laqueada, jogada num canto que eu paguei em 10 vezes. Isso aqui, ó. A toalha jogada em cima, virou cabide de toalha molhada. É ruim. Mas eu não tenho outro lugar. Eu tenho que ir para o altar. Porque é no altar que Deus vem falar com você, ó, no seu pé do ouvido. É no altar que o Senhor vem, ó, de dizer coisas que vão transformar a sua vida. É no altar. É no altar. E lá naquele altar, quando eu estava lá chorando diante do Senhor, dizendo a dor que eu estava sentindo, o Senhor já confiava em mim, então Ele veio falar comigo. E o Senhor chegou para mim e disse: minha filha, quem te deu tudo isto? Eu falei: o Senhor. Quem te deu força para adquirir tudo isso? O Senhor. Se fui eu quem te dei, eu darei tudo novamente. Mas não chore por coisas. Chore por pessoas. Porque se elas forem, elas não voltam mais, minha filha. Então, naquela hora que o Senhor falou comigo, Ele me chamou para uma renúncia. Ele me chamou: abandona seus móveis, abandona sua casa, abandona as coisas que você tem e vem confiar em mim para amar coisas melhores do que casa, melhor do que carro, melhor do que móveis, muito melhor, meu irmão. Ele me chamou para amar pessoas, para cuidar delas, para falar com elas, para ministrar sobre elas. Naquela hora, a minha dor desapareceu. Porque não vai fazer mais sentido chorar por aquilo. Você está entendendo? Simplesmente não faz sentido. Porque quando o dono do altar entra com você, o problema é esse, é que muitas vezes você vai para o altar sozinho. Muitas vezes você vai para o altar sozinho.
Porque o altar, meu irmão, não começa simplesmente você colocar a sua petição para ele lá no altar, não. Mas começa reconhecendo, sofrendo, abrindo mão, confessando os seus pecados, abrindo mão de coisas que estão aprisionando você. Aí, à medida com que você vai se aproximando do altar, ele vai chamando, você vai chamando o Senhor para estar com você. E todas as vezes que você levar uma dor, ele te devolve um consolo. É maravilhoso. Toda vez que você vai com uma dor, ele volta com um consolo. Você vai com um apego e ele te faz sair do altar desapegado. Ah, não é assim? É assim sim. É assim sim. Oh, como eu sei que é. E tem mais. E ele quer ficar no centro da sua vida, não é porque ele é o bonzão e quer ser tudo bom para ele, não. É porque quando ele for o centro da sua vida, você nunca mais sofrerá de frustração, porque ele não é homem para mentir, nem homem para te enganar. E ele vai fazer tudo no seu determinado tempo, porque você desenvolverá um relacionamento de confiança para esperar o tempo dele na sua vida. É isso que ele vai fazer. E quando a gente se aproxima do altar, que a gente envolve a nossa renúncia, no lugar do altar também envolve sacrifício. Envolve também pagar um preço. Também envolve dar algo. Muitas vezes você chega no altar, coloca ali, derrama para ele a sua dor, sua tristeza. Ele acolhe, ele fala, ele te tira da condição do sofrimento. Aí você começa a andar com ele no altar. E muitas vezes você tem que renunciar coisas que são suas. Mas o altar também é um lugar que envolve sacrifício. Aí é diferente de renúncia. O sacrifício é diferente da renúncia. O sacrifício significa você doar algo que você gosta. Aí o bicho pega. Porque quando eu fui com meu sofrimento, porque eu estava perdendo móveis, saúde, trabalho, eu não entreguei nada. Eu só recebi. Eu tive que renunciar ao meu apego àquelas coisas para ser consolado. Mas tem um momento da minha vida em que o Senhor vai se relacionando comigo, que Ele vai se relacionando comigo, Ele vai testando o quanto Ele pode confiar em mim. E num determinado momento, Ele vai te pedir algo. E você vai ter que dar. Aí é que o bicho pega. Porque para mim renunciar o que me causa sofrimento é fácil. E quando eu preciso renunciar aquilo que não me causa sofrimento? Quero que quem estiver aí junto comigo, abra em Gênesis 22. Verso 1, que diz assim: sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão. Todas as vezes que Abraão chegava no altar, ele tinha um pedido: eu quero ser pai. Eu quero ser pai. Todas as vezes que ele chegava no altar, ele pedia: eu quero ser pai. E Deus falava no altar com ele, falava o que ia acontecer, fazia promessa, dizia um bocado de coisa para Abraão. E Abraão foi se aproximando, foi confiando, foi vendo a manifestação do poder, o cumprimento das promessas. E de repente, num belo dia, ele chegou pronto. Abraão está pronto para receber aquilo que ele mais deseja, que é ser pai há quase 100 anos.
a idade de 100 anos. E então Deus deu para ele algo sobrenatural. E a Bíblia diz que Isaac era o riso de Abraão. Pensa aí, pensa um pai-avô. Sua mãe é avó, não caduca com aqueles netos? Neto faz tudo com ela. Tudo que o Tássio não pôde fazer, que Tamires não pôde fazer, que Thalita não pôde fazer, os picurrúticos que chegaram agora faz tudo. Porque ela não tem mais obrigação de sustentar, não tem obrigação de cuidar, não tem obrigação de disciplinar, não tem obrigação nenhuma. Ela só tem obrigação de amar, de brincar, de ficar, de paparicar, de conversar. Então Abraão foi pai de Isaac com mais de 100 anos. Então ele já tinha uma estabilidade financeira, não tinha que dar duro danado não, tinha muita gente para ajudar na casa, muitos servos, muito gado, muita riqueza, muita prosperidade. Então ele passava o dia inteiro em volta daquele menino. E o menino passava o dia inteiro em volta daquele pai. Era a coisa mais maravilhosa que Abraão tinha, era o tal do Isaac. E te garanto que Isaac era um menino obediente. Por quê? Porque ele estava junto com o pai. Então tinha uma admiração por aquele pai. Então tudo que aquele pai pedia era uma ordem. Ele não questionava. Porque havia uma sintonia entre os dois. Havia uma ligação afetiva profunda. Não tinha ali quebra de aliança. Abraão não magoava Isaac, mas Abraão era paciencioso para ensinar, paciencioso para explicar. Então, aquela relação não foi uma relação que se quebrou. Pelo contrário, era uma relação harmoniosa, rica de afeto, de atenção. Olha que coisa maravilhosa. Mas um belo dia, o dono do altar, aquele que deu aquilo que é a sua alegria, sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora o teu filho. Ele ainda frisa: teu único filho, Isaac. E tem mais, não é só o único, a quem tu amas. Não é só o seu único, é aquele que a sua alma está entrelaçada com a dele. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali. Deus chocou Abraão. Por essa Abraão não esperava. Ele pensou: pronto, agora ele é meu herdeiro, as coisas vão acontecer. A saúde de Isaac era maravilhosa. Aquela criança nasceu forte, bonita. E agora, com 13 anos de idade, quando estava entrando na adolescência. E eu digo para você, e filho, quando entra na adolescência, eles aprendem a questionar quem? Os pais. É a hora que ele diz: nunca serei como você, nunca farei o que você faz, jamais admitiria alguém falar desse jeito comigo. Quero ser qualquer pessoa, menos você minha mãe, menos você meu pai. Pois foi bem na época em que Isaac já estava pronto para questionar Abraão. E ele foi bem claro, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Então assim, pega ele, saia, no meio do caminho é que eu vou dizer aonde você vai matá-lo. Você vai devolver ele para mim, no altar. Porque foi no altar que eu te dei. E é no altar que eu quero ele.
Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo. Não foi uma semana depois, não. Deus falou com ele de noite. Porque Abraão aprendeu a andar com Deus e confiar no Deus do altar. E Abraão aprendeu a ser fiel. Deus deu. Deus toma. Deus dá. Deus tira. Porque ele precisou aprender, Abraão precisou entender que quem mandava na vida dele era Deus. E ele entendeu que não é Deus que precisa do homem, mas é o homem que precisa de Deus. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão os olhos, então ele ficou 3 dias caminhando, até chegar ao monte Moriá, que ele disse que é o monte onde... E lá no monte ele ia dizer aonde, que lugar no monte ele iria fazer o altar. Então, ao 3º dia, levantou os olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o menino iremos para lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Quando ele disse aqui, aí eu faço uma pergunta para vocês. Na hora que ele disse assim: depois de adorarmos, voltaremos a vós. Será que Abraão aqui estava angustiado? Eu creio que não. Porque acho que Abraão ficou angustiado na noite antes de ir. Ele ficou angustiado. Porque ele ficou confuso com a ordem. Na noite em que ele recebeu a notícia, ele ficou confuso. Ele entrou em luto. Ele ficou revoltado. Não é possível que Deus me deu agora para tirar. Não é possível que ele vai fazer isso comigo. Ele ficou revoltado. Depois ele chorou, porque ele viu que ele tinha que fazer. Depois entrou numa tristeza. Depois ele pensou: vou barganhar com Deus, mas quem sabe Deus vai mudar de ideia. Depois ele parou e pensou: não posso barganhar com Deus, porque Deus não é homem para mentir para mim. E ele, quando ele diz, ele fala e ele faz. E se ele diz para mim fazer, porque agora é a hora de eu fazer, porque ele disse que faria na minha vida e ele fez. E agora a única coisa que ele está me pedindo, ele nunca me pediu nada. No relacionamento todo, esses anos com Deus, Deus nunca me pediu nada. Mas agora ele está pedindo meu filho. Então, se ele está pedindo meu filho, tem algo aí que eu preciso compreender. E que para mim compreender, eu preciso decidir. E a minha decisão é: eu confio no Deus Todo-Poderoso que me trouxe até aqui. Eu confio que Ele vai fazer algo de sobrenatural na minha vida. Porque ele não ele não é homem para mentir. Ele disse que essa semente seria a semente que vai trazer a bênção sobre a terra. Abraão começou a entender que tinha algo muito maior por vir. E a angústia dele durou uma noite, mas a alegria veio pela manhã, quando ele decidiu entregar o filho no altar. Porque altar significa confiar. 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 E Abraão não estava mais angustiado. Abraão estava decidido. E quando ele diz aqui, depois de adorarmos, voltaremos para vós. Ele não mentiu para os servos.
Ele não sabia o que ia acontecer, mas sabia que Isaque voltaria, vivo ou morto. E tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, aqui começou então, já não era mais o garotinho, aquele que começou a questionar, aquele já não era mais o menino que era engabelado por qualquer história. Então disse Isaque a Abraão, seu pai, meu pai? Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Abraão deve ter olhado para os olhos do filho e disse, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Naquele momento, Isaque entendeu que ele era o holocausto. Naquela hora, ele entendeu que era ele que ia ficar sobre o madeiro. Ele entendeu. Mas Isaque não correu, Isaque não fugiu. Ele podia ter fugido, ele podia ter largado tudo, mas Isaque aprendeu que Deus era fiel. Isaque aprendeu que ele era fruto de um milagre. Isaque aprendeu de que ele seria o herdeiro que ia trazer as bênçãos sobre a terra. Mas ele entendeu que agora Isaque também precisava ter o seu momento de sobrenatural com a presença de Jesus. Até então, o sobrenatural estava sobre a vida de Abraão, mas não estava na vida de Isaque. Agora era a hora de Isaque ver o sobrenatural. E para ver o sobrenatural, Isaque teve que confiar no pai dele. E muitas vezes eu e você não conseguimos ver o sobrenatural porque na hora de irmos para o altar nós desconfiamos de quem Deus é, da forma com que Ele faz. E muitas vezes a gente acha que nós sabemos aconselhar Deus e que as coisas vão funcionar do nosso jeito, e isso é mentira. Isso é mentira. Deus, quando te chama para o altar, Ele quer mostrar como Ele funciona, como as coisas do reino funcionam, como as maravilhas do céu se manifestam. E Isaque não tinha tido encontro ainda com o sobrenatural. E agora, ele sabia que ele tinha se tornado o holocausto. E havendo eles chegado ao lugar que Deus dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem e o amarrou. Isaque, seu filho, nesta hora, houve dor no coração de Abraão. Por que houve dor no coração de Abraão? Porque todo mundo vai resistir na hora da morte. Por mais que Isaque confiasse, o instinto podia levá-lo a fugir do altar. Isaque, entendendo, permitiu que o pai o amarrasse para evitar que o instinto tirasse ele do altar. Muitas vezes tem algumas pessoas que tentam suicídio colocando um saco na cara. Só que o que acontece? O nosso instinto, no momento que você vai e puxa o saco. Então você tem que, para morrer, você tem que criar uma condição em que você tire o instinto de sobrevivência.
E eu quero dizer algo para você. Quando Jesus estava no Getsemane, ali, em sofrimento, o Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso, estava amarrando as mãos do filho dele para a cruz do Calvário. Ali era o momento em que o instinto estava dizendo: fuja. Ali era o momento que o instinto estava dizendo: vá embora. Para que isso? Tanto é que o Senhor resistiu dizendo: Pai, se possível fosse, passa de mim esse cálice. Mas contudo não faça a minha, mas a sua. Na hora que ele falou isso, ele permitiu que Deus amarrasse a mão dele. Assim como Isaac fez. Para ele não fugir. No momento em que ele conscientizou-se que o tempo era para morrer, ele levantou dali sem angústia, sem medo, porque ele sabia que era o tempo de subir para o altar através da cruz. Era tempo de se sacrificar, era tempo de renunciar. E o Senhor pediu a Abraão, o filho dele, pôs a lenha em ordem e o amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu a mão, pegou no cutelo para imolar o seu filho. Abraão não titubeou. Abraão estava decidido: eu mato, mas Deus ressuscita. Eu sacrifico, mas Deus me devolve. É assim que funciona o reino de Deus, meu irmão, minha irmã. É assim que funciona o altar. E no momento que ele estava decidido ao sacrifício, que ele empunhou o cutelo, que ia descer para imolá-lo, o Senhor grita, mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a mão sobre o mancebo, não lhe faças mal nenhum, porque agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Nisto levantou Abraão os olhos e viu, e eis que atrás de si estava um cordeiro embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus te chama para o altar. Não tenha medo. Não tenha medo. Tudo que você der, Ele vai te devolver 100 vezes mais. Porque Ele só quer de você uma coisa: fidelidade. Obediência, fidelidade. No momento em que você der essas duas coisas, qualquer coisa que você pedir. Você entende isso, Tássio? Qualquer coisa. Você entende isso, Wagner? Qualquer coisa. Se você tem essa relação de intimidade com Deus no altar, qualquer coisa que você pedir, Ele vai fazer. E se Ele achar que aquilo é para o seu bem, Ele te dá. Se Ele achar que não... E tem uma música muito legal que é Adorar. E é cantada por duas pessoas. Vê se você acha aí para mim. Adorar. E somente as pessoas que sobem para o altar entendem a profundidade do que é esse adorar. São cantados por duas pessoas, um homem e uma mulher. Adorar. E só as pessoas que sobem para o altar conseguem compreender a profundidade que é aprender a se sacrificar. E eu vou dizer algo para você, meu amado, meu irmão, você que está aqui comigo, conosco. É adorar, isso. Amanda, um casal.
Essa música é dela, mas é de um casal. Solte essa música. Porque essa música quem fez sabe a revelação do altar. E a gente só pode cantar o que essa canção diz se nós confiarmos no dono do altar. Eu quero que você ouça e compreenda. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. Acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por Sem perto. amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus Adorar é entregar. quando lhe falta tudo. É tirar da sua pobreza e dar no altar. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Quem nunca pensou? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Mas você está debaixo de uma missão em aliança. Nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho. Quem nunca desistiu? Como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, Com certeza. às vezes as lágrimas rolam, Abrindo mão de às valores, vezes as luzes se apagam. em confusão você E o fica. que se perde não volta. O que fazer? Quando você passa pelo luto, O que fazer? vai pro altar. É quando no fundo do poço E é de lá perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. É lá. O que fazer? Entrega o que você tem de mais importante. O que fazer? Dá o seu presente pro Senhor. Adorar. Deus não responde. É adorar. É adorar quando a dor se consome. É sacrificar. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no
E é isso que eu quero dizer para você, meu irmão, essa noite. Quando o Senhor te chamar para o altar, quando o Senhor te chamar novamente para o altar, entenda que muitas vezes aquela dor que você está sentindo vai exigir de você entregar, dar algo para o Senhor. E essa canção diz justamente isso. Coloca ela de novo, Tássio, deixa ela baixinho. Então essa canção, ela diz exatamente isso. Há um momento da sua vida em que você tem que dar algo para Ele. Chega um momento em que você vai ter que dar algo para Ele. E não vai ser algo que não te custe nada, vai ser algo que é precioso. Algo que te custou muito. Algo que envolve a sua vida. Que envolve alguns projetos pessoais. Que envolve desejos. E quando você entrar nesse lugar, entrega, dá. Essa canção diz, só pode cantar isto quem entende, o dono do altar. É aquele que consegue colocar, dar para Deus, tirar de si, mesmo que aparentemente não tenha nada. O Senhor anseia pela sua adoração. Adoração não é só cantar, adoração é se render, é falar, é estar, é prometer, é fazer. Então essa noite, eu quero selar isso na sua vida. Ele está te chamando para o altar. E eu estou aqui para dizer para você, não tenha medo do altar. Não tenha. Quem já entrou neste lugar não sabe ficar em outro. Porque no altar, Ele vai levar você para o terceiro lugar que nós vamos ministrar domingo. Que é o trono da graça. É onde a eternidade passa. Onde o sobrenatural cai. E lá neste lugar, todos os seus problemas deixam de existir. Então eu agradeço você que esteve aqui comigo, ligado nesse momento, que foi ministrado, que recebeu da presença do Senhor essa noite. Porque eu quero que você só compreenda. A cruz é a sua porta de entrada. O altar é o lugar da sua morada. Para o Senhor te levar para o Santo dos Santos, aonde é a morada dele. Aí você está completo. A cruz, o altar e o trono. E domingo eu espero vocês, para que possamos dar continuidade a esse momento de ministração. É um dos maiores desafios que um filho de Deus tem. É continuar próximo, íntimo, crendo, confiando, quando parece que as batalhas estão perdidas. É quando Deus se cala, quando os céus se fecham e parece que estão de bronze. É quando Deus fica em silêncio. E nós procuramos a voz e ela não está lá. Querido, só quem está com o coração no altar da intimidade, consegue continuar amando, relacionando, sem se revoltar, sem se amargurar, sem se ressentir contra Deus. E eu vou dizer algo a vocês.
Deus precisa dar graça para nós formarmos uma geração de crentes mais resistentes. Porque os crentes dos nossos dias estão muito frágeis no seu espírito. E por pouca coisa quebram as alianças que fazem com Deus. E com os seus também. Mas quem coloca o coração no altar anda claramente, não por aquilo que eles estão vendo, mas por aquilo que eles acreditam, por aquilo que confia. E tem uma turma que está aqui, nos ouvindo hoje, a Renata Ribeiro. Prazer imenso, Renata. Como eu estava na outra sala ali, ouvindo o programa, eu podia entrar no seu zap e tal e ver o seu rosto. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Domingo passado você estava, eu lembro de você. Você podia ir lá no seu zap, aliás, no próprio Facebook, mandar para mim o seu zap, por favor, para eu manter contato com você. Obrigado, Carlito Júnior. O Rafael Lucas, né? Filho de Rafael, filho de Ju, aliás, e Ailton. Parabéns, viu, pela leitura. 150 capítulos em 25 dias. Parabéns, viu? Tá melhor que o Tássio. Muito melhor que o Wagner. Melhor que muitos dos crentes que estão aqui, viu? Luiz Arcanjo. Esse é anjo aí. Valdirene Araújo. Obrigado, Valdirene. Deus abençoe você. Podia escrever também o seu zap para eu poder manter contato contigo. A Silvana, inclusive. Silvana, gostei do seu testemunho, né? Silvana escreveu ali que uma pessoa, Bispa Cleudia, na maldade, estava tentando puxar o tapete dela, fazer maldade com ela. E no domingo, ela ouvindo a ministração sobre a cruz, ela colocou aquilo na cruz. Acabou a angústia, acabou o peso da alma, acabou, e as coisas começaram a se solucionar e se resolver. Silvana mora lá em Franca, minha ex-cidade, ex mesmo. Tem 20 anos que eu mudei de lá. Romilda, a Ivane, falar nisso, segunda-feira foi o aniversário de Ivane. Domingo nós vamos cantar parabéns para você, viu, Ivane? Parabéns pelo seu aniversário. Mas domingo eu vou cantar parabéns para você. A Eliane Moura, irmã da irmã Eunice. Deus abençoe a senhora. Mônica Assis, Deus abençoe. O Orlando, a dona Ieda, Deus abençoe a senhora. A Fernanda Fernandes, se não me falha a memória, você é de Vitória da Conquista. A Anice. A Roseli Silveira. Roseli, eu entrei também no seu Face, mostrou ali que você é de Franca, e eu acho que quem convidou você para estar no nosso programa deve ter sido a Silvana, porque eu vi a foto da Silvana, dizendo que vocês são amigos, e convidou você. Prazer ver você e ter você na nossa live. Obrigado, amiga. A Eliene, pastor Toinho, a Claudice, a Maiane, a Iris Paula, que é minha irmã lá de Goiânia. Ó, irmã, querida, é do mesmo mês que eu, sabia? Mês de outubro. Gente, mês de outubro não tem nenhum que funciona. Tudo doido. Tudo maluco. A Júlia, a Raquel, que são as pastoras daqui. A Giane Magalhães. Sabe quem é Giane Magalhães? É minha prima do coração, lá de Goiânia também. Irmão do Ciso, do Narciso. Narciso, gente, é irmão de Giane. E nós temos a mesma idade. E nós somos tão parecidos na aparência, mas tão parecidos. E ele já casou, brincadeira, mas casou várias vezes, né? Ele é terrível nesse negócio de casamento. Mas quando ele casou a primeira vez, ele estava ali quase chegando aos 20 anos. E aí eu fui no casamento e eu fui com um terno também. Aí quando simplesmente chegou lá na festa do casamento, era o casamento do meu primo, sabe o que aconteceu? Simplesmente ele foi e deixou a moça ali e tal, foi pra lá, sei lá o que aconteceu,
entrou na casa para trocar lá. Então as pessoas davam os parabéns para mim, pensando que era eu o noivo. Parabéns, Ciso, parabéns. Parece tanto que acharam que eu era o noivo. E na verdade, viu, Jane, isso aconteceu, isso foi fato. A Nádia, lá do Rio Grande do Sul, ó, beijo, amiga, Deus abençoe você. Pastora Daílson, Danilo, a Andrine tá meio dodói esses dias aqui. A Araci, a Lu Menezes, fui lá ver a Lu esses dias, tá com a barriga grande, mas não é de nada, não, é porque ela tá grávida, viu, gente? Tá grávida de um bebê, ó. Beijo, Azaf, é Azaf, viu? Se não for Azaf, você já sabe. Claramente, Abner Augusto, você escolhe um ou outro, mas eu vou votar com você. Azaf, fechado? Pastora Mara, e por falar em Pastora Mara, manda um recado, viu? Ela tá me ouvindo, mas manda um recado pra sua mãe, que eu ligo pra ela, ela não atende o telefone. Ou eu dando bronca em você pela live. Querida, assim não dá, né? Quarta-feira é você que vai pregar, quarta-feira que vem. Já que você não me atende o telefone, eu tenho que falar por aqui, viu, irmã? Fica brava não, mãe. Você me atende esse telefone, viu, menina? É bronca boa, viu? Então, quarta-feira que vem, prepara aí, reteté puro. Vamos pular aqui, fechado? A Evelyn Franciele, minha sobrinha também, minha parentela toda tá vendo a gente aqui, tá vendo aí? A Antônia Diogo, Antônia, beijo, querida. A Sandra, Josimeire Lima. Josimeire tá direto nos vendo aqui. Josimeire, escreve no seu Face aí o número do seu Zap, amiga. A Rosália Nunes, o Falcão. A Val de Falcão, Deus abençoe, Val. Obrigado, amiga. A Ivone Ramos, dona Ivone, Deus abençoe a senhora. A Andressa Liz, vocês conhecem a Andressa Liz? Andressa Liz é filha da Cleudia, viu, gente? Filha da Cleudia. Ok? Eu só sou parceiro, mas ela é filha da Cleudia. O Robson Vasques. Eu entrei lá no seu Face também, viu, Robson? Você tava surfando, hein, amigo? Deus abençoe você, que o Todo-Poderoso te abençoe de maneira especial. O Márcio Melo, que é pai da Marcinha, minha amiga querida, que terminou também a Bíblia essa semana. Ó, quem terminou foi a Marcinha, foi o Diógenes e foi o Rafael. 3 terminaram os 150 capítulos essa semana do livro de Salmos, em 25 dias. Fechado? E o Cleison Santos. Deus abençoe vocês. Isso aqui foram algumas pessoas que eu anotei os nomes ali. Que o Todo-Poderoso abençoe vocês. E eu quero terminar esse momento nosso desafiando você. Assim como eu pude desafiar as crianças. E no início eu fui muito claro, dizendo a vocês: vocês não conhecerão a Deus se não lerem a palavra dele. Vocês nunca terão intimidade. Por que eu estou falando vocês? Porque eu leio a Bíblia, ó. Olha, eu posso não ser bom em muitas coisas. Em um punhado de coisas eu sou fraco e zero à esquerda. Mas se tem uma coisa que eu sou razoável, em guardar os textos da Bíblia Sagrada, em localizar os textos. Cleudia brinca muito que eu sou enciclopédia viva da palavra. Eu conheço muitos textos. Para cada assunto eu conheço, mas só conhece quem lê. E quem está me ouvindo agora sabe muito bem que todas as vezes que vocês chegam com um problema que parece ser muito grave, a gente faz eles ficarem pequenos ou desaparecer com ele. Sabe por quê? Porque a responsabilidade é de Deus. E aonde eu encontro Deus? Na palavra. Então você vem e fala do problema, e imediatamente o Espírito Santo me faz lembrar de um texto, de um dos versículos, de uma palavra dele, da voz dele, da direção dele para a sua vida. E aí eu pego aquele texto e jogo para você, e você cresce e acredita, e aí o problema começa a se solucionar. Mas sabe por que isso acontece? Por causa da intimidade com a palavra. Porque da palavra vem a direção, vem a orientação, vem a voz, vem a vontade de Deus. Por isso, escuta, se você ler 4 capítulos da Bíblia por dia, em um ano, em 10 meses você termina a Bíblia toda.
em 10 meses. Se você ler os 6 capítulos que as crianças da igreja estão lendo, em 8 meses você termina a Bíblia. Faz esse compromisso com Deus. Terminou aqui, começa pelos Salmos mesmo. Leia 6 capítulos. Os 6 primeiros capítulos é pequeno. Faça isso. Eu quero terminar com você dizendo: o seu espírito merece isso. Merece que você leia, merece que você absorva, merece que você retenha, porque o seu espírito é o meio pelo qual você se relaciona e vê Deus, e entende Deus, e se aproxima de Deus, e fica perto de Deus, e se torna amigo de Deus. E o único jeito de Deus se relacionar com o seu espírito é Ele se revelando a você, e Ele se revela através da sua palavra. Assim como eu estou falando e você está me ouvindo, quando você estiver lendo a palavra, Deus estará falando e você estará ouvindo, mas você ouvirá com o seu espírito e não com a voz, com o ouvido natural. Eu quero desafiar você a ler. E ler a palavra é aprender sobre o altar, é aprender sobre a cruz, é aprender sobre a glória. Faça esse compromisso consigo mesmo. Seu espírito merece isso. Fechado? E olha, sábado que vem, nós teremos a nossa reunião às 16h, que antes era só para as mulheres, mas esta semana será mista, viu? Vocês dois precisam participar, com as varoas também. Por quê? Porque meu amigo do meu coração chegado, o bispo Evandro Souza, de Recife, vai ministrar para nós sábado às 16h. Pelo Zoom. Não vai ser pelo Facebook, porque não é a reunião aberta, é a reunião fechada. E no nosso Zoom só cabe 100 pessoas. Vamos fazer para 100 privilegiados, para ouvir essa ministração tremenda e maravilhosa. 16h, as mulheres e os homens, ok? E domingo nós continuaremos a nossa ministração. E eu quero orar agora abençoando a nossa quinta, sexta, sábado e domingo. Fechado? Mas faz esse compromisso de ler a Santa Palavra. E para terminar, é de extrema importância que você possa ser tocado por Deus para dizimar e ofertar. Muitos dos nossos não fizeram nesse mês e nem no mês passado. Abre brecha não, irmão. As coisas estão bem para o seu lado. Não abre brecha não, deixando de dizimar e ofertar. Nós não vamos fazer como alguns pastores falando: se você não dizimar, o capeta vai te pegar. Querido, a infidelidade nos dízimos das ofertas não atrai boas energias. Pensa nisso. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa despertar cada pessoa que ouviu esta palavra a ir para o altar, a se consagrar, muitas vezes sem entender, mas acreditando que o Deus Todo-Poderoso quer eles no altar por causa da intimidade deles com Deus, porque o Senhor quer se revelar a eles, como se revelou a Abraão, como se revelou a Isaac, como foi ministrado. Isaac poderia se rebelar contra o pai. O pai já tinha mais de 100, agora, nesse momento, ele já tinha simplesmente 113 anos. Isaac era mais forte do que ele. E poderia dizer: eu não aceito. E ele estava só sendo amarrado. Mas Isaac submeteu à autoridade, porque ele acreditava que a autoridade que estava sobre ele tinha a direção de Deus para a vida dele. E ele, mesmo sendo um adolescente, ele falou: eu aceito a direção de Deus para a minha vida, que vem através do ungido que é o meu pai. E Isaac estava se preparando para governar, se submetendo àquela autoridade. Por isso, meu Deus, que
essa quinta, sexta, sábado e domingo seja extremamente abençoado e que tenhamos uma noite especial, porque logo deitamos e assim pegaremos no sono, porque só o Senhor é quem nos faz, ó Deus, repousar seguro. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te guarde e te dê a paz. E dinheiro no bolso para você não ficar chateado, ok? Todo-Poderoso te abençoe e te despeça em paz. Obrigado. De tudo é adorar no dia.